fotógrafa Vera Marmela é convidada deste episódio do Até Tenho Minha Discussão. É, depois do Joaquim Albergaria da Capicua, o terceiro a ser gravado na Casa Independente. Acho que dos três é aquele com menos ruído de fundo, que não é nada mau. Como sempre, peço para subscreverem o podcast no iTunes e não se esquecerem de deixar estrelas ou críticas. E sim, eu sei que ele está em mais sítios, sou eu que o ponho lá, mas o iTunes fica sempre bem. E isto. Consegui tirar uma fotografia, esqueço-me sempre de tirar fotografias. Não, mas quem era eu se não te lembrasse tirar uma disso? Fotografia. Exatamente. Acho que és a primeira pessoa com quem eu falo que ouviu a maior parte dos episódios. Ouvi a maior parte dos episódios. Há outras pessoas, não estou a dizer coisas que ouviram alguns episódios, ou ouviram um bocado de episódios, mas tipo, tu és a primeira pessoa que ouviu muito. Ou pelo menos que te disse. Sim, pelo menos como tu disse. Sim. Eu sou muito fascinada por conversas e ouvir pessoas a falar sobre o que fazem, as suas razões, e depois falo muito mesmo, então tenho que começar a refriar isso porque também gosto muito de ouvir as pessoas a conversar, e essa acho que foi também uma das razões pelas quais eu comecei a fazer aquela história com a Rita, sim, do boca a boca, e eu fico super feliz por pensar que eu simplesmente estou a assistir àquelas entrevistas ali em direto. De vez em quando falas também. Sim, mas é muito raro. Quem conduz aquela parte sim. É claramente a Rita. E então, depois o que acontece, e que é muito particular, é que as tuas escolhas recaem sempre sobre pessoas com quem eu já trabalhei, ou de quem eu gosto particularmente, ou e tenho interesse em ouvi-las a conversar. E depois há uma coisa que é muito próxima do nosso boca a boca, que é, não há propriamente um interesse da tua parte de promover aquela pessoa porque neste momento fez um disco, ou neste momento, ok, tens alguns casos em que isso aconteceu, e são exatamente esses episódios, se calhar, que eu não ouvi, que são os do Capitão Falcão, em que aproveitas também a conversa para isso. Mas o facto de haver essa abertura, não é? Haver esse espaço de, ok, vamos falar sobre as coisas que gostamos, e dessa forma justificares muito bem quem é que aquela pessoa é, ou fazer com que elas tenham a oportunidade para mostrar que são mais para além do músico e não sei o quê, agrada-me imenso. E uma das últimas que eu vi foi a do Fred. E foi a penúltima. Foi a penúltima, o outro eu ouvi também, a última eu ouvi também, ou pelo menos a última antes de virmos para aqui, e foi super curioso, eu contei-te, eu estava... Isso não foi uma das primeiras coisas mais profissionais que tu fizeste, tipo mesmo a sério, foi andar com a Orelha em digressão? O Fred dizia que tinha o Henrique Amar, não é? Como assim, aquela pessoa que foi muito importante, e eu tenho duas pessoas. Tenho a Susana Pomba, por causa de um trabalho que fiz com ela para o Lux, que foi antes da história de Orelha Negra, que foi em 2010. E depois tenho o Fred, e essa é que é a parte engraçada, não é? De eu estar a ouvi-lo, a dizer aquilo, e dizer que também ele tem estas pessoas que são muito importantes no teu percurso, e depois tu pensas, ok, isto está a acontecer, ou este voto de confiança foi mudado por causa desta pessoa, e uma delas foi o Fred. Mas foi assim super fora, a maneira como nós nos conhecemos. Fora de porque é que estamos aqui, curiosamente foi através do Henrique Amar. É um bocado isso que aconteceu. E curiosamente eu conheci o Fred no mesmo dia em que conheci o agora Carlão. Também não deixa de ser a sua piada, então é óbvio que eu tenho todo o interesse em ouvir o teu podcast. Não, mas foi mesmo das primeiras coisas. Foi assim, a primeira banda grande, e é a primeira banda. Como é que a coisa acontece? Então, eu conheci o Fred quando ele estava a gravar Os Dias de Raiva com o Carlão, porque o Henrique Amar me pediu para ir fotografá-los enquanto as gravações estavam a decorrer. E no verão a seguir, isso foi em fevereiro. Tu alguma vez já tinhas sido paga para fotografar? Já tinha. E o Fred estava nessa altura a fechar o disco dos Orelha. Eu não vi aquele concerto no Music Box, mas em agosto eles foram tocar à terra onde moram os meus padrinhos. E eu estava lá de visita, tive visita de verão, num festival, que agora é um festival, mas quando eu era miúda era só uma festa, que era a do Crato. Então eu mandei uma mensagem ao Fred a dizer, pá, eu sei que vocês estão aqui, eu não conhecia nenhum dos outros, pá, eu trouxe a câmera, dá para ir tirar umas fotografias e estar com vocês durante a tarde e não sei o quê. E ele, claro, aparece aí e tal. Nós passámos uma semana inteira, antes disto, juntos em estúdio, então ganhámos alguma confiança.
e temos algumas coisas em comum e umas particularidades ali que fazem um clique bom. E então eu, quando dei por mim, estava tipo num hotel com eles e comecei daí a acompanhá-los só porque sim. E a banda ganhou a força que ganhou e foi com eles que eu fui, sei lá, bater os festivais todos com a banda. Rock in Rio, Paredes de Cora, 2 vezes Sudoeste, assim aquelas coisas maiores, tipo o concerto grande deles no CCB, o que fizeram no São Jorge. E cheguei a fazer a capa para a última mixtape com um amigo meu, com o Cláudio. Cheguei a fazer um videoclipe para eles também, o do Throwback. E então foi assim uma relação que aconteceu mais por olha, dá para ir ter com vocês só para passar um bocadinho de tempo. Foi sempre assim que tu fizeste esse tipo de coisa? Foi sempre assim que estas coisas aconteceram, então acabas por ganhar um bocado carinho a esta posição meio adolescente de querer ir só para estar com as pessoas ou para as conhecer. Não, mas foi assim que tu começaste a tirar fotografias então, a pessoas, bandas, etc. Sim. Eu na verdade não tenho não tinha quando era... Grande interesse em fotografia? Não, de todo. O que aconteceu foi que eu venho de e moro ainda, e por isso é que nós não estamos na minha casa, em que tu possas ver o caos, que é o meu quarto e tudo mais, que eu sei que é uma coisa que te interessa, mas são só máquinas fotográficas. Podes falar aqui dos quadros da casa independente. Filme por... Fala-me daquele quadro com flores. Digitalizar, não, é melhor não. Pá, a cidade de onde eu venho, o Barreiro, tem muita gente, ou pelo menos eu cruzei-me com muita gente ligada à música desde sempre. E era um bocado... E alguns estão ligados ao Fred? Sim. O Nicotine acaba por tocar ao vivo com o Fred também. Aliás, o Fred é que toca na banda do Nick. E então foi meio natural eu querer estar com os meus amigos e arranjar ali uma justificação para estar e ao mesmo tempo olhar para fora, para Lisboa, onde eu já vinha diariamente por causa da faculdade, e pensar, temos aqui uma boa maneira de mostrar o que estamos aqui a fazer. Era a altura Fórum Sons, MySpace e tudo mais, e não havia a malta toda que há agora a fotografar concertos, de todos. Estamos a falar de 2006, por aí, 2005, já lá vão uns 10 anos, não é? Então naquela altura não era tão natural, fácil, fixe, entusiasmante estar a fotografar concertos como agora parece ser. Estás a dizer isso como se fosse uma coisa má? O quê? O que se passa agora, a energia de agora? Não, nada, de todo. Acho só que as premissas mudaram, então eu quero acreditar que parti de um ponto assim um bocado ingênuo de só querer mostrar o que se passava com os meus amigos e mostrar o que eles estavam a fazer e não ter qualquer tipo de objetivo de vou virar uma fotógrafa assim assado, ou isto pode-me dar alguma visibilidade aqui ou ali, ou eventualmente vou chegar a uma banda maior. Eu não começo com essa premissa. Eu, na altura estava a estudar e fazia aquilo só porque eu tenho uma câmera nas mãos e vou tirar umas fotografias a este pessoal. O que acontece agora é que a malta já parte com algum objetivo, não é? Já ninguém está lá a fotografar só para si, está toda a gente a fotografar para o site XPTO, com a ambição de fazer algo mais interessante ou maior. Toda a gente quer os passos para os festivais grandes, porque aí tens a oportunidade de fazer um 2 em 1, que é entras à borla, ainda fazes um trabalho para o site incrível que depois pode dar visibilidade para não sei o quê. E eu acho esse entusiasmo super fixe, não é? Acabo por me cruzar muitas vezes com pessoal que faz coisas muito bonitas e que estão a começar e têm vontade de estar e de fazer, mas fico sempre com aquela sensação de que eu comecei por outras razões e se calhar as coisas boas que podem ter vindo a acontecer de um lado mais pessoal vêm exatamente daí. E daí falar disto desta forma, mas isto é eu tentar romantizar uma coisa tão simples como eu tiro fotografias a músicos em concertos e faço-lhes retratos. Pronto. É tão básico e tão simples quanto isto. Ninguém vai salvar o mundo com este tipo de fotografias. E continua a não ser o teu trabalho. É o teu segundo trabalho. Não? Eu acho que eles hoje em dia estão assim lado a lado, atendendo ao tempo que me tiram, à energia que me tira cada um deles e se calhar não importância, mas o a sério que eu levo cada um deles. Portanto, eu acho que eles estão ali equilibradinhos neste momento. Sim, claro. Estou-me lembrado de montes de vezes que tu vais embora de sítios porque
tens de apanhar o barco para o Barreiro. Sim, que alguém é uma diz que tu tiveste de apanhar o barco para ir ao Barreiro e para ir tratar fotografias. Não, mas é uma grande desculpa também esse barco, porque eu no dia seguinte tenho que me levantar muito cedo e transformar noutra pessoa. Tipo, gata borralheira, ir embora e não sei o quê. Sim, eu fujo um bocado mais cedo do que o resto das pessoas que vivem esta cena musical a full time, não é? Que trabalham nisto no seu dia-a-dia a full time. Mas sim, eu tenho um barco para apanhar, porque é o último, e também porque no dia a seguir tenho que me levantar muito cedo e faço questão de tratar das coisas no dia em que as faço, quando são concertos, claro. Não sei, acho que é muito mais interessante teres o dia a seguir as coisas para ver, ou é esse o interesse, pelo menos o meu, de ver as coisas no dia seguinte, se calhar. Estavas a dizer há bocado que nós não estamos aqui em tua casa a ver as tuas coisas. Sim. Estamos a ver tipo aquele leão que está ali. Mas o que é que estaríamos a ver se estivéssemos em tua casa? Olha, e para pegar por aí coisas aqui bastante livros que nem sei o que é que tem. Sim. Mas que livros é que encontraríamos na tua estante? Olha, eu costumo dizer que não tenho muitas coisas, mas a verdade é que eu já estou a ocupar 3 divisões de uma casa onde estou sozinha, só com tralha desarrumada. O meu quarto é o sítio onde eu trabalho, é o sítio onde eu tenho tipo aquelas cenas básicas de fotógrafo, que é o computador e um scanner, e aí tu vês só as máquinas fotográficas e os quilos de filme que eu quero redigitalizar e que nunca tenho tempo, e é isso. Na minha cabeceira tenho 2 coisas muito tolas, que não são tolas, mas tenho a Monocle, uma edição que saiu tipo de final de ano, e depois tenho um livro que uma escritora que eu tirei fotografias me deu, que é aquela tipa que foi para a televisão dizer que as mães eram umas vacas leiteiras quando amamentavam. Não soubeste essa história? É uma rapariga chamada Filipa Soares, que eu fotografei uma vez, e depois ela deu-me um livro. Então eu tenho um livro para mães em cima da mesa de cabeceira porque ainda não o arrumei. Na mala tenho qualquer coisa do Kerouac que eu ando a levar de um lado para o outro eternamente, mas que nunca pego para ler como deve ser. Eu já peguei, já comecei a ler, mas depois passei-lhe à frente outra coisa qualquer. E depois tenho outro quarto que tem tudo espalhado, os discos espalhados, os últimos discos que comprei. Quais são? Comprei estas edições em vinil de José Martini. Foi tipo que eu acho que sim, que é tipo a primeira banda portuguesa que eu considero, tipo, eu gosto desta banda, sou fã a sério. Não é o tipo de coisa que te arranjavam? Arranjavam, mas eu nem sequer, eu não gosto nada de pedir este tipo de coisas, sabes? Porque é o trabalho deles, não, tipo, é óbvio que eles querem fazer dinheiro com isto, não é? E se eu tenho a hipótese de comprar, fui e comprei e nem sequer pensei nessa hipótese. E tenho do Father John Misty uma edição deluxe que comprei agora quando eu fui ver a Bruxelas, que é linda, que tu abres e tem um diorama e começa uma música a cantar com aquele tipo de som, tipo postal de Natal. E o Father John foi assim uma obsessão minha, começou no final de 2013, sim. Depois tenho um disco de batida. O Father John, Josh Tillman. J. Tillman, yeah. Não gostava na altura, não gosto agora. Não, na boa, mais sobra. Mas temos um amigo em comum que partilhou comigo com muita vergonha. Vera, eu gosto muito. Eu, mas apanhado. Não tenho nada contra, mas tipo, nunca puxou por mim. Sim, e tenho lá por aí também um que me deram, o dos Batida, do Coquenão, do Batida. O Pedro deu-me o vinil porque eu fiz uma coisa com ele que ainda não está assim. Ele é daquelas pessoas que tu vais lá ao estúdio e sai lá com. Sim. Eu também já fui. Já te ouvi falar sobre o Pedro também, em alguma ocasião. E ele dá tipo, tem montes de coisas, deu um DVD do Ana Saranguano. Eu também, tenho uma t-shirt. Tenho convidado. Tens senhor, porque ele fala que se desunha e é um tipo super interessante. 3 horas. E muito fixe. Eu também foi uma coisa isso próxima. É muito interessante, sim. Tem coisas ótimas a dizer sobre tudo, basicamente. Olha, especialmente sobre Angola. A primeira vez que eu estive com o Pedro foi em 2012. Fui-lhe fazer um retrato. Foi uma coisa assim super rápida, uma cena qualquer para a Vice. E foi nesse dia que o Fred me pediu para fazer o vídeo dos Orelha. Porque eu depois estive com eles coisa qualquer na FNAC. Sim, aquele vídeo que é tipo fotografias. Sim. Base de fotografias. Sim. Essa cena aí. Tu fizeste mais vídeos? Não, nem quero ir por aí. Não. Porquê? Porque
porque não me sinto muito à vontade, porque não gosto muito de que as pessoas tenham grandes expectativas em relação a alguma coisa que pensam, não, tu vais ser capaz de fazer, e na verdade eu não estou muito confortável nessa posição, e porque não sou nada boa a inventar situações, inventar histórias, inventar coisas, e eu acho que o que está na base de tu fazeres ou um videoclipe, ou contares uma história, ou partindo assim para coisas mais fora, tipo argumentos e livros e tudo mais, parte muito da tua imaginação, da tua capacidade de criar. Epá, claro que sim, mas quando tu me dizes, quando me perguntas a mim o que queres fazer, eu penso logo no meu handicap. Sim. Porque depois isso, eu acho que isso acaba por ser muito óbvio para quem vai vendo as minhas fotografias, é que eu não enceno praticamente nada, é muito raro ter ideias de não, e agora a contextualização é esta, tipo, hoje em dia em moda isso é muito, não é muito comum agora, é desde sempre, tu quase que estás a contar uma história, não é? E eu não tenho nada disso, para mim eu fico super feliz se tiver à minha frente uma parede branca e já está, é mais do que suficiente. Tu estavas a dizer há um bocadinho, isto ainda vamos voltar ao que estavas a dizer do dia em que conheceste o Coquenão. Sim. Quando eu tirei a fotografia no início, quando não tínhamos o gravador a gravar, tu disseste, é só, eu disse que não era bom tirar fotografias, que de facto não sou, e disseste, isto é só, eu também não me preocupo muito com isso, é só um momento. Sim. O que é que tu disseste exatamente? Pronto, então eu faço muitos retratos, não é? Sim. E obviamente que eu estou a lidar com músicos ou com pessoas que não têm qualquer obrigação em serem boas modelos, ou seja lá o que for. E tu tens sempre de passar por uma parte inicial de conversa e preparação mental daquela pessoa, que aquilo não é o fim do mundo, que aquilo é a coisa mais simples de sempre, e quem tem o trabalho sou eu e não tu. E há uma coisa que a maior parte das pessoas acabam por não encaixar bem, é que na verdade aquilo é mesmo muito pouco tempo da tua existência, tipo assim, se tu olhares para a velocidade da câmara e do disparo, é tipo em condições de luz muito mais 60 avos de segundo do teu tempo, da tua pessoa, tu és muito mais do que aquele frame que ali está, não é? E é óbvio que é maravilhoso quando alguém vê uma fotografia e pensa, fogo, sou eu, tipo, nem pareço eu, e isto já me aconteceu, ter amigas em que aquilo foi assim um boost de confiança e de uma mudança total da sua autoimagem que é maravilhosa, e tu podes fazer isso mudar para aquela pessoa, nem que seja naquele instante em que ela vê aquela fotografia, mas nunca esquecendo que tu és muito mais do que aquela paragem no tempo. Se tu te vês filmado, pareces uma pessoa completamente diferente, e se ouves a tua voz é a mesma coisa. E a verdade é que aquela foto pode ser apagada, e neste momento em que nós nos vemos e somos jovens e temos, tenho 30 anos e esta é a minha imagem, mas eu podia estar mais... 30 anos. Tu não tens, tu és mais novo, eu sei. Mas também não muito mais, 27 ou uma coisa assim. Mas 28. Mas o que eu penso sempre, e se calhar agora por começar a olhar para as fotografias que tenho, já há algum tempo, é aquilo conta uma história tua, e por muito que hoje em dia tu olhes para aquelas fotografias que te tiraram naquele momento e penses, e podia estar com o cabelo diferente, ou bolas que cara que eu tinha naquele momento, ou podia estar mais magro, ou podia estar mais assim, ou mais assado, daqui a 5 anos tu vais revisitar aquelas fotografias e tu não te vais ver a ti, tu vais ver os momentos que estavas a viver quando aquilo foi tirado, e isso é muito mais interessante, e muito mais interessante do ponto de vista de memória da tua própria vida, não é? Do que aquele instante de segundo em que te fotografaram, tu estavas abraçado ao teu amigo e ficaste com aquele esgar de sempre e o olho torto. Eu não quero dizer nada, mas acho que das últimas vezes que tu me tiraste fotografias, sim, eu tinha acabado de levar com cerveja em cima, porque me tinham tirado uma bola por cima, entornado, e estava despenteado, e não consigo olhar para essas fotografias. Não. Neste momento não é? Não, já foi há quase um ano, portanto... Dá mais uma década a isso. Bolas! Mas isso foi aonde? Anos da Joana. Um aniversário qualquer. Não, mas sei lá, é tudo uma questão de saberes lidar melhor ou pior com a tua imagem. Para mim é uma coisa que é muito... Eu estava a brincar. Básica. Estava a falar sério, mas também estava a brincar. Mas também tenho umas, sei lá, tipo, acabado de sair do barbeiro e não sei o quê. Essa sim, essa não sei se... Estás de lado, não se vê muito bem a cara. Não, essa é boa. Essa eu gosto. Sim, mas lá está, tipo, N vezes, para muitas pessoas ao verem aquela fotografia, aquilo é
és tu, não é? Tu olhas para aquilo e ficas super incomodado por causa de qualquer situação que vês ali, mas eu já não vejo as coisas daquela forma. É um retrato que eu fiz àquela pessoa que eu vejo daquela forma e eu acho que sim, que tu ficaste bem ou que aquilo vai fazer mudar alguma coisa importante e... Pá, mas é difícil seres confrontado com a tua própria imagem, acho que é normal. Então, voltando agora, tu conheceste o Coquenão no mesmo dia que conheceste o Fred? Não é quem conheceste o Fred. Estavas com o Fred. Eu fui ter com o Fred. Não pode ser que tu disseste 2012. Foi 2012, sim. Não, gravar o álbum, então. O Fred foi 2010. Foi 2010, para aí, 2009. Sim, uma coisa assim. Não, eu tive com o Coquenão, tipo, instantes, assim, uma coisa super curta, fiz-lhe os retratos e depois segui de lá, tipo, para o Colombo, uma coisa do género, em que eles estavam a fazer um showcase e depois ele falou-me nessa cena do videoclipe e eu fiquei tipo, tenho uma conversa para ter contigo, tenho um desafio e não sei o quê. Quando o Fred diz desafio, eu tipo, não, depois ele também não aceita muito não é? E isso é mesmo, é ótimo e dá-te um voto de confiança muito grande e o papel que ele tem tido hoje em dia a trazer pessoal novo e como ele estava a dizer, a voltar um bocadinho back to basics e começar a tocar com gente nova, ou com gente que tu nunca esperarias que ele tocasse, porque pensas, ok, tipo, qual é o patamar em que tu já colocas este baterista? Passa-se o mesmo na confiança que ele consegue passar a quem pede coisas e no empenho que ele tem em fazer-te sentir que és capaz, daí eu dar esta importância. E eu lembro-me de estar num Rock in Rio com eles e estar assim com um papel super tosco a mostrar as imagens e os pequenos bonecos que tínhamos feito de cada um dos frames, e eles estarem super entusiasmados e aquilo dar-te um voto de confiança que é mega. Portanto, é muito importante quando tu sentes que as pessoas têm em consideração a tua opinião acerca de alguma coisa ou que seja, estares aberto a dar esse feedback e falares com toda a gente. Acontece-me N vezes ser abordada por pessoal que é obviamente muito mais novo que eu e estarem super fascinados com esta cena de mas tu passas tempo com os músicos, isto, aquilo e o outro, as fotografias são tão fixe e sinto-me lá e tudo mais. É óbvio que eu vou falar com estes miúdos e dizer, isto é a cena mais simples de sempre e se isso te passa essa energia, faz tu também coisas com os teus amigos e quem sabe daqui a uns anos os teus amigos... E depois conheceste o Coquenão e depois voltaste a... Sim, eu voltei a estar com o Coquenão, depois eu nunca mais estive com o Coquenão. Depois foi aquela coisa quando eles fizeram um concerto com o Nono... Com o Nono, sim. Então eu voltei a estar com o Pedro só agora, neste ano. O Pedro mandou-me um e-mail a dizer que havia esta oportunidade de eles trabalharem de voltar a fazer este trabalho com os Nono e o concerto e tudo mais. E então eu tive com eles nessa ocasião. Mas as coisas correram muito bem com ele. Eu gosto muito dele, gosto muito da energia do Pedro e encontramos ali um caminho fixe de comunicação e também com a Catarina, que faz parte dos Batida, a Catarina Limão. E sabe-me muito bem pensar que tenho tido esta sorte, passados 2 anos eu ter estado com ele alguma vez, ele manda-me um e-mail a dizer, olha, eu continuo a observar o teu trabalho ao longe e queria muito que fizesses esta cena comigo. E eu fico assim meio perdida de pensar, bem, está bem, ok, eu vou e aconteceu o mesmo que te aconteceu, não é? A segunda vez que eu vou ter com ele à garagem, ficamos à conversa N tempo e nós somos de mundos muito diferentes, ou pelo menos de mundos musicais. Eu estava mesmo a entrevistá-lo. Sim. Ela era exposto de falar. Pois, eu não, de todo. Não. Foste só falar com eles. Eu fui falar com eles, mas afinal o que é que tu queres de mim? Yeah. E a conversa foi a sítios inexplicáveis e aí nós percebemos tudo aquilo que tínhamos em comum de modo de operação, principalmente. Ou a maneira como abraçamos as coisas que fazemos e é mais um a quem hoje em dia não vou conseguir dizer que não a nada, tal como ao Fred, um bocado por aí. Estavas a dizer que o teu interesse original não havia interesse nenhum em fotografia, mas acabaste por te interessar em fotografia, aprender e tentar ser melhor e perceber o que estavas a fazer, certo? Sim, claro que sim. Mas foram sempre coisas muito, muito pontuais. Eu começo a fotografar com uma câmera digital daquelas pequeninas, muito arcaicas, tipo 2 megapixels, que é uma coisa que hoje o teu telefone tem 3 vezes mais. E queres encostar a porta? Eu vou fazer isso. É melhor.
melhorou bastante. Com uma câmerazinha assim muito arcaica, pequenina, que o meu pai usava por causa do trabalho. E foi logo nesse momento que eu pensei, ok, eu quero passar para uma câmerazita melhor, e naquela altura não se colocava a hipótese do digital. Então eu fiz tipo assim, um curso de 6 meses no núcleo de fotografia do técnico, que era onde eu estava a estudar na altura, e aprendi a revelar e a ampliar fotografias e a usar uma máquina. Então o modo de operação, pelo menos durante uns 4 ou 5 anos, era chegar a casa, revelar os rolos, deixar a secar e no dia a seguir de manhã digitalizar aquela cena toda e meter online. E depois, quando ganhei um bocado mais de dinheiro a ser engenheira, comprei a máquina, que ainda tenho até hoje, em 2008. Durante o tempo em que tinha esta máquina digital, fiz tipo um curso de 1 mês sobre iluminação, do qual eu só uso assim uma coisa muito pequenina, o que aprendi lá, e de resto foi assim uma cena de... O que é essa coisa? Autodidata e o uso de um refletor e saberes ler luz à tua volta. Tipo, procurares o ponto certo para fotografar alguém sem estás a precisar de cenas artificiais. Eu não sei trabalhar em estúdio como deve ser. Se tu estiveres lá para me preparares as luzes, eu digo-te, olha, quero aquilo assim, aquilo assim, aquilo assim, tudo bem. Se tiver de ser eu, vai alguma coisa estragar. E não é o tipo de ambiente que eu acho piada, portanto nunca me interessou muito. E depois agora, cheguei ali a um ponto... Pronto, então como é que eu acabo por aprender a fazer isto? A fotografar. Ainda no outro dia uma colega de trabalho pedia-me dicas de workshops para a filha, para ir aprender a fotografar e não sei o quê. Encontrei uma série de coisas e, das duas uma, ou eram coisas para jovens até aos 13 anos, ou então eram já coisas muito específicas. E o que eu disse, pá, a miúda está de férias, tem 16 anos, ela que pega na máquina, que sai para a rua e que vai tirar fotografias às coisas de que gosta. E era o que eu andava a fazer. Eu tirava fotografias muito toscas, mas fazia e não tinha filtro. Hoje em dia já não será bem assim. Hoje em dia já não ia ter com o Fred à toa no meio de um festival dizer assim, então dá para ir aí chilar com o Sam da Kid e com mais não sei quem enquanto vocês estão no backstage de um concerto. Eu não tinha lata para fazer isto, percebes? Hoje em dia já não. E eu vejo muitas fotografias, muito, tipo na internet, e faço questão de tentar ir ao máximo de exposições possíveis, e tenho a sorte de ultimamente ter viajado um bocadinho e ter sempre a pontaria de apanhar exposições incríveis nos sítios onde vou. Bruxelas e Amsterdão são 2 sítios que é inacreditável. Cada vez que eu lá vou, estão lá os nomes todos que interessaria ver expostos numa parede. Quais são esses nomes? Olha, a última vez que fui a Amsterdão vi o Richard Moose, que tinha um trabalho incrível de vídeo e fotografia, que até entrava o Ben Frost na parte do soundtrack. Em Bruxelas cheguei a ver uma cena do Martin Parro numa galeria comercial inacreditável mesmo, tinhas tudo, as salas não acabavam, tu entravas e vias. Vi, quando estava em Bruxelas também, mesmo ao pé da casa do meu amigo, fotografias do Mapplethorpe, quase tudo da Patti Smith que tu querias ver numa parede, estava lá tudo, a vida toda deles. Eu nunca sei dizer o primeiro nome dele, o Peter Hugo, que é um gajo que teve, ao mesmo tempo tinha cá na Gulbenkian numa cena, eu chego a Amsterdão, mais uma vez, pumba, Vera, aí tens a sorte toda para veres. E depois a internet é uma coisa que não acaba, e vais a qualquer livraria de fotografia e eu fico horas a ver livros de fotografia, então acaba por ser por observação. Então, porque estavas a falar, viste o Father John Misty em Bruxelas, tu vais a concertos quando vais lá fora, para viajar. Sim. Eu acho que desta vez... Eu lembro que tu viste o D'Angelo também em Bruxelas. Foi nessa semana. Eu a primeira vez... Gostava muito mais do que o Father John Misty. Claro, então vamos falar sobre isso, porque eu consigo falar sobre isso horas. Ver. Olha, fotografaste? Não. Fotografei durante o concerto com o iPhone, mas está bom, não está mal. Acho que vi. Sim, cenas de Instagram ou assim. Eu lembro que a primeira vez que comprei bilhetes para ir ver um concerto, fora, foi a Londres. Ele tocava no dia do meu aniversário, ia ver o Devendra,
Panhard, que é tipo assim, eu tenho a santíssima trindade musical de tipo adolescência, dos gajos que me acompanhar. Começam todos por D. Então, e não foi. Tudo por D. É curioso. Não, quem é que começa? Então, por ordem de aparecer na minha vida, o D'Angelo, que eu vi este ano. Agora aquela parte em que eu devia ter vergonha, não tenho vergonha nenhuma, os Deftones. Ok. E o Devendra. E já fotografaste todos? Não. O D'Angelo não conta como fotografado, okay. Foi o iPhone. Os Deftones também nunca fotografei. O Devendra só fotografei a semana passada. Sério? Yeah. Nunca tinhas... Eu fugi sempre das hipóteses de fotografar e fugi sempre das hipóteses de conhecer, que já foram pelo menos 2 que eu pensei, pá, não, eu não quero que isto aconteça desta forma, então esquece. Esse concerto de 2012 não fui, quem foi por mim foi o Luís Nunes, o Walter Benjamin, agora Benjamin. Quem? Não. Ver o concerto, usou o meu bilhete. Usou o meu bilhete. Depois... Estava a achar estranho. Não, usou o meu bilhete. E depois, acho que só agora estes 3 concertos que eu fui ver a Bruxelas é que eu fui ver fora. Yeah. Bom, óbvio que quando estou fora vejo cenas, mas não vou de propósito para. Sim. Então, esta semana, o D'Angelo ia tocar num sábado, era o último concerto da tour europeia. E eu pensei, não vou a Londres, a gente vai a Londres, deixa lá isso, não me apetece. E vi umas cenas dele ao vivo no canal de televisão no SNL, eram 2 vídeos, eu vi aquilo e pensei, tipo, eu não posso falhar nisto, E eu, aquilo convenceu-me, eu fui ver as datas, tenho uns amigos que moram em Bruxelas, tipo, está marcado, comprei o voo para sexta-feira, o concerto era no sábado. E depois comecei a ver as outras datas que estavam a acontecer lá, e o Father John tocava na quarta. Eu dissipei a viagem para Bruxelas, voei na quarta-feira, vi o Father John Misty. No dia a seguir, em teoria, era a inauguração de uma exposição em que eu estava a participar, baldei-me, porque fui ver o Father John Misty, desculpem. Isso foi da pequena galeria? Foi a primeira, porque eu neste ano fiz 2 cenas seguidas lá, foi com o Luís e com a Sofia. Depois o Panda Bear, lá em Bruxelas também, e acho que fiz muito bem tê-lo visto lá, porque a sala era uma sala tipo luxo, mas maior, mas estavas de pé, acho que aproveitavas melhor do que... Não estou a dizer mal, estou a dizer só que aquele concerto funciona melhor numa sala como aquela do que numa sala como um teatro. Mas faz todo o sentido que ele cá toque numa sala que o possa receber como deve ser, como a Maria Matos, e eu acho que não há nenhuma sala equivalente e do mesmo tamanho. Eu sei que estás a brincar, mas eu tenho que fazer a defesa da sala onde trabalha, tipo, a minha melhor amiga. Vi o Padaber e depois vi o D'Angelo, que foi inacreditável, e que foram os 52 euros mais viagens, mais bem gastos deste ano. Estava lá o Questlove, mas ele estava ao meu lado. Estava a ver, ok, sim. Questlove estava assim, porque eu estava na frente, não é? Aquela é uma sala tipo Pavilhão Atlântico, eu fui 1h30 antes para a fila e corri. Eu ainda consigo fazer estas coisas de fangirl à séria. E com ele fiz, e com o Father John também fiz, e é uma coisa que eu faço quando os concertos são mesmo do coração e são coisas assim grandes em que eu tens de pedir autorização para fotografar, que é não fotografar, que é não me preocupar com isso, porque eu também gosto de ver um concerto sem esta preocupação. E agora com o Devendra eu estava muito empenhada em fazer fotografias bonitas e sinto que só ouvi partes do concerto e sinto que agora merecia ter um só para mim, porque não é justo. Então o que tu estás a dizer basicamente é que quando tu fotografas músicos não gostas deles o suficiente? Não, nada disso, não é nada disso. É óbvio que eu consigo ver um concerto estando a fotografá-lo e consigo divertir-me imenso à mesma, mas estás com a cabeça em muitos outros sítios e o concerto parece não ter uma continuidade e não tem toda aquela coisa forte que é suposto ter em ti, porque tu estás atento a mais 1001 outras coisas, percebes? Eu estava no Devendra e ia pensar, ok, então eles saíram e agora se eles voltarem a entrar eu vou lá para cima fotografar o pessoal de pé a aplaudir quando eles saírem. Então tu estás também nesta ginástica mental de teres boas recordações daquele momento. Pronto, é isso. Não, mas estavas a dizer que isto é a tua Santíssima Trindade. Sim. Tudo o que não pertence a isso gostas menos do que és.
Não, posso explicar. A Santíssima Trindade dos dias vem a pena, eu vou apenas fazer o quê? É retirar os gajos mais importantes da cena musical que eu andava a ouvir, da cena da caixinha musical que naquela altura me fazia sentido ouvir, não é? Porque eu passo ali a minha adolescência toda e só ouvo hip hop, e R&B e soul. Então é tipo a Lauryn Hill, os 3 discos que eu guardei dessa fase, tu partilhaste agora há pouco tempo foi a Miseducation of Lauryn Hill, o Velvet Rope de Janet Jackson, está lá em casa ainda, e o Voodoo do D'Angelo, são aqueles 3 discos que eu não vendi e que eu deixei ficar. Então eu só ouvia este tipo de cenas. Pá, são tipo ótimos, aquilo marca ali 99, foi um ano inacreditável. Então eu só ouvia este tipo de cenas, sei lá, comprei o primeiro disco das Destiny Child, destas... O Velvet Rope não é anterior, é para aí 97? É isso, sim, mas pronto, eu parei ali nos 99. E o Voodoo é 2000? O Voodoo, não. 2000? O meu diz 99. Sério? Sério. Deve ter uma edição norte-americana, uma coisa assim qualquer, eu tenho quase a certeza que o meu diz 99. Ok. Não, nem vale a pena, é uma data, um ano ou outro ano, é completamente indiferente. Eu acho que o Miseducation é 98? Ok, pronto, sim. Whatever. E lá está, sabes que eu não decoro nada. Há montes de pessoal que tem esta capacidade. Eu sou bom com datas, mas olha-me sim, disco, não, eu acredito de encaixar as coisas todas e fazer listas assim incríveis. Era uma coisa que eu temia muito quando tu me disseste, não queres fazer? Era o name dropping, meu, que é uma coisa que eu não sou capaz de fazer. Mas já fizeste. Pá, sim, mas são assim de coisas muito específicas. Então, qual é o problema? Claro, são as coisas que eu gosto. E saber de que é que elas gostam, não é? Claro que sim, claro que sim. Não quer fazer um teste à cultura geral de ninguém. Ótimo. Pessoal, estejam descansados, podem vir à vontade, o Rodrigo não morte. Então, eu só ouvia hip hop e afins relacionados, que é um mundo que eu agora, sem querer, me estou a aproximar outra vez, porque estes músicos começam, em Portugal, não é? Começam a chamar-me, depois passei para o metal. Os putos todos andavam lá da escola, andavam a ir aos concertos dos Korn e dos Slipknot e daquelas tretas todas, e eu, está bem. E é nessa altura que vem tipo Deftones e concertos inacreditáveis, tipo Tool, Debaixo de Chuva e não sei o quê. E depois, em 2004, a internet aparece lá em casa, se calhar um bocadinho antes, e eu começo a encaixar tudo. E saco tudo. E vai desde The Cure, Jeff Buckley, a tudo o que tu possas imaginar, e aparece este freak, que é o Devendra, algures. Pá, e eu fico completamente fascinada. A minha fotógrafa favorita, ou aquela primeira em que eu disse, não, bolas, esta gaja é assim, a maior influência para mim, é a miúda que o fotografou desde sempre, que o conheceu no high school, na escola secundária, e eu começou a fotografar quando tinha 15 anos e o acompanho até hoje, é amiga pessoal, e tem um livro chamado Family, em que aparecem estes gajos todos que aparecem ali agregados à cena da freak folk e do Devendra. E foi para aí o primeiro livro de fotografia que eu comprei e cheguei a ter 2 em casa, porque a Rita também me comprou um. Então já tinha comprado um, chegou, e depois chegou o que a Rita comprou para me dar de presente. Pronto, e a partir daí começa a loucura, que é tipo, eu vou a todas musicalmente, no sentido em que, desde que me entusiasmo eu vou lá e vejo, e não tenho qualquer tipo de pudor em acompanhar pessoas que fazem um trabalho como os Orelha Negra fazem, ou fotografar um festival como o Outfest há 10 anos, que foi essa a razão pela qual eu comecei a partilhar as minhas fotografias na internet, foi essa a razão pela qual eu comecei a fotografar mais intensamente, foi por causa de um festival como o Outfest, em que eu nem sequer percebia muito bem o que é que estava ali a passar, mas aquelas pessoas eram as pessoas com quem eu me cruzava na rua, e eu pensei, ok, e essa também será a razão pela qual eu vou a Barreira Rocks e me divirto à grande, com gajos tipo King Can e não sei o quê, e também essa será a razão pela qual eu fotografo na ZDB há tanto tempo, em que tu consegues apanhar ali tanta coisa tão diferente, desde os freaks todos do jazz, os velhinhos, não é, que estão sempre lá a ir marcar e picar o ponto. Essa cena do jazz é outra cena. Eu comecei a fotografar a malta que gravitava à volta da Trem Azul por uma das razões mais absurdas. Eu conheci o Gabriel Ferrandini e eu gosto à brava do Gabriel. Eu pensava numa energia muito boa, era um gajo assim super entusiasmado. Então eu comecei a passar algum tempo com ele e com a malta dele e comecei a fotografá-los a todos. Comecei a ir aos concertos e cheguei a ter uma exposição lá na Trem por causa do rescaldo, em que eu fiz retratos a toda a gente que tocou no rescaldo desse ano, e foram tipo 20 retratos, assim, uma cena absurda.
Ou seja, não há nenhuma barreira. Muitas vezes o pessoal diz, mas tu gostas de estúdio? Pá, eu consigo apreciar e valorizar o trabalho que todas estas pessoas têm para fazer música em Portugal. E entusiasma-me muito a ideia de também eles me quererem por perto, e ter chegado agora, neste momento, a essa posição. É uma coisa pela qual eu me sinto extremamente grata e honrada, que é vir gente ter contigo. Porque viu, quando eu recebi um e-mail, telefonema do manager da Ana Moura, foi tipo, caiu-me tudo. Eu pensar, Ana, eu nunca fui a uma casa de fados na vida, nunca. Mas a Ana viu umas fotografias que eu tirei aos They're Heading West aqui na Casa Independente, quando ela tocou, e depois começou a acompanhar as minhas coisas. E pediu ao manager, olha, quando fizemos estas datas no Coliseu com o António Zambujo, queria ter esta miúda. E como é que estas coisas acontecem? Quando na verdade não há uma profissionalização real da Vera como fotógrafa, e quando eu continuo a fotografar mais para mim do que para outra coisa qualquer hoje em dia, já não há site nenhum, revista nenhuma, nada que venha ter comigo. Dizer, olha, temos aqui esta credencial do país ao concerto XPTO. Eu já saí fora, acho que se calhar nunca entrei, porque aquele taken for granted, tipo, ela não vai querer ou ela não vai poder fazer. Pessoal, é na boa, estou aqui. Estás a pedir agora a Não estou a pedir, mas sabes que tem acontecido uma série de situações ultimamente. As pessoas acham que és demasiado grande para... Não, nada disso. Não tens tempo para... Não tens... Nada disso. Isso foi uma coisa que aconteceu e que eu me apercebi que aconteceu naturalmente, e também não faz mal, porque a verdade seria, eu possivelmente não tinha tempo e tinha de dizer que não, ou tenho que tentar filtrar as coisas porque senão não durmo, e eu já durmo pouco. Mas houve uma série de coisas que aconteceram agora nos últimos meses que me fizeram pensar um bocado nisto, que é as verdadeiras razões pelas quais eu comecei a fotografar isto, e porque é que até hoje é uma coisa que é tão saudável para mim e me sabe tão bem. E muita gente se questiona, mas como é que tu consegues fazer tantas coisas ao mesmo tempo e estar com tanta gente e não sei o quê, ir a tantos concertos. E depois tu ainda tens uma hora para ir e uma hora para voltar. Que eu aproveito para dormir. Não é tanto, de manhã é menos, venho boleia com o meu querido irmão, que me vai buscar a casa todos os dias e me traz a dormir o tempo todo. Mas eu consigo aproveitar esses momentos. Eu chego ao ponto de vir de portátil no carro a editar fotografias de manhã. É uma coisa assim meio surreal. Só que eu acho que quantas mais coisas tu tens para fazer, mais coisas tu consegues fazer e melhor tu consegues organizar. Mas voltando, só para concluir, claro. houve-me assim 3 ou 4 coisas que aconteceram nos últimos meses que me fizeram repensar novamente um bocado porque é que eu estou aqui e porque é que eu não tenho tanta ambição como se calhar poderia ser expectável, ou porque é que eu não quero chegar a sítio nenhum. N vezes me perguntam, mas porque é que tu não és só fotógrafa? Ou já não dava para ser só fotógrafa? Sabes que é muito bom para mim este reality check brutal que eu tenho colegas meus no trabalho que me dizem, mas mostra-me lá a lista de nomes que vão a esse festival que tu vais. E eles não conhecem absolutamente nada e dizem-me sempre, isso é uma coisa de nicho. E eu, mas é um nicho enorme. Não tenho ideia, mas são milhares e milhares de pessoas que enchem estes festivais. E esta questão da rotina do trabalho também me faz muito bem, do 9 to 5 job. E eu cheguei realmente à conclusão estou a tentar convencer-me disso, que é muito mais importante o meu papel o que foi no passado, que foi guardar memórias destas pessoas, que agora algumas até são grandes, neste momento eles já não precisarem de mim, mas é verdade, já têm a sua visibilidade, não precisam de ninguém que tenha um blogzinho que depois partilha a fotografia na internet. Então eu estava assim... Sim, o que tu fizeste à namora foi ótimo. Deste um boost gigante. Claro, 0. Mas é verdade. E essa cena, pensar nisso, é uma coisa que às vezes me faz também, mas porquê que eu vou estar a fotografar um festival inteiro? Ou para bater a lista do, nomes grandes, e agora, por exemplo, pegando num festival, Blur, Pumba, não sei o quê, Pumba, não me interessa nada. Ser eu a fotografar aquilo, ou ser outra pessoa que lida muito melhor com aqueles palcos grandes, não tem interesse nenhum para mim como arquivista das cenas dos meus amigos ou das pessoas com quem eu me cruzo diariamente. Eu estou a fazer aspas nesta coisa do arquivista ou documentário, ou seja lá o que for. Portanto, às vezes dá-me vontade de mandar esta cena toda às ortigas
e ir fotografar os putos lá do Barreiro que estão a fazer um punk rock muito tamanhoso e a cantar em português, porque eles valorizam mesmo a cena e ficam genuinamente contentes por ter alguém que tem fotografias. E eu já fiz isto uma vez, porque o Nick tem um programa que são jovens músicos, em que putos até aos 18 ou uma coisa assim, desde que antes de uma escola do distrito de Setúbal, podes usar o estúdio dele para ensaiar. Então ele, por causa disso, tem feito tipo pequenos concertos e não sei o quê. E aconteceu uma vez eu não ter a hipótese de ir ver os concertos dos miúdos. Eu gosto de estar presente nestas coisas que acontecem no Barreiro, just because. Não me perguntes porquê. E então eu apareci lá à tarde e fui e fiz retratos a todos. E só um deles é que sabia quem eu era. E sabia quem eu era, como se isso fosse uma grande coisa, mas tinha perfeita consciência que eu tirava fotografias a bandas há muito tempo. E então todos os outros estavam assim naquela cena do a gente vai posar para ti, na boa. E uma das miúdas perguntou-me: queres que eu te empreste a minha câmera? É que ela é fixe. E eu: não, deixa estar. É óbvio que no dia a seguir, quando as coisas foram partilhadas, eles tiveram acesso às fotos. Tipo, os putos vieram todos adicionar no Facebook e falar comigo, e posso usar as fotografias e posso não usar. E esta energia de jovialidade e de bora lá fazer e acontecer e começar a banda, dá-te pica e puxa-te um bocado à terra. E isso dá-me muito, interessa-me se calhar um bocadinho mais. Ou então sou eu que estou a negar o facto de não ser boa o suficiente para estar a fazer coisas incríveis com bandas bem conhecidas e andar em tour com não sei quem, mas não sei, até agora tem corrido bem, mais a nível mental, de pôr-me num sítio certo, porque eu não estou a documentar uma desgraça qualquer no mundo e não estou a dar visibilidade a uma coisa que o mundo precisa de ter conhecimento para alterar e melhorar a vida de milhões. Não. Eu estou só a inflamar os egos de uma série de pessoal que faz música, mais nada. E eu adoro fazer isso. Por alguma razão não parei de o fazer. Mas é uma coisa bem simples. Eu simplesmente, ao invés de ter um álbum de recordações, e isto é muito triste, mas eu não tenho quase retratos de amigos ou férias e não sei o quê, tenho as recordações do pessoal que andei a tocar. E se calhar por causa disso... Tiras fotografias de amigos. Tiro, mas não é com aquela regularidade que deveria ser, acho eu, não sei. E é uma coisa já meio forçada no sentido de eu própria me obrigar a fazê-lo, porque depois a minha história conta-se aos anos, o tipo de bandas que estavam a rockar em 2012 e que tocavam muito e que eu fotografei muito. Acaba por ser assim. Eu tenho uma coisa de datas mais ou menos bem marcada na minha cabeça, e de meses e de anos, porque foi o ano em que os Orelha estavam a bater, então eu fui aos festivais de verão todos, e depois foi quando saiu o disco novo não sei quem, e acaba por estar tudo assim marcado desta forma, que não é mau, porque também é a minha vida. Sim, mas tu tiras fotografias a amigos, tipo, das melhores fotografias que há da minha namorada são tuas. Sim, também tiro, mas não é uma cena que me seja assim mesmo natural, tipo, andar sempre com a câmera atrás. Não, claro, sim. Não é. Tu há bocado usaste falaste pela terceira vez da energia das pessoas. Sim. Isso é uma coisa em que pensas bastante, em que tu olhas para pessoas e tipo, esta tem a energia certa, a energia errada. Isso é uma coisa que é estranha para mim. Isso é primeiro para mim, sim. Isso é o que está no topo da lista de me rodear, e se calhar às vezes peco por andar demasiado a saltar entre pessoas e grupos e não sei o quê, ou não me ligar à séria sempre ali ao mesmo grupo de pessoas, ou ter um grupo de amigos assim muito certinho com quem eu saio sempre, porque isso me entusiasma muito. Eu inspiro-me desse tipo de coisas, inspiro-me no que as outras pessoas fazem, na energia que elas metem no seu trabalho, ou no tipo de coisas que se interessam, e motiva-me a fazer mais, percebes? E no outro dia, acho que foi quando fiz anos, ou o que é que foi, eu estava a ter uma conversa com o Fred, tipo restaurante, jantar antes de um concerto qualquer, em que ele me pergunta assim: mas já tens 30 anos? E eu: mas eu estava na boa com isso, só que agora tu estás a transformar isto num big deal. E a verdade é que tu olhas para
para o caso dele, pronto, agora estamos a falar do Fred, é uma pessoa que tu também já conheces. Eu só tenho o quê? Mais 3 anos? Tem tipo 33 anos, vai fazer anos agora, sim, e já tem 2 filhos e não sei o quê, e correu o mundo com 1000 bandas e fez 1000 cenas, e tu ficas a pensar, ei, eu tenho que step up, o que é que se passa? E então isto dá-te pica, podia ser uma coisa negativa, não é? Podia ser uma coisa tóxica, porque às vezes tu tens pessoas que ficam um bocadinho intoxicadas com demasiada energia, tipo, esta coisa que tu pensas estás a passar bom, dizer pá, bora fazer, e bora acontecer, e fiz isto, e bora não sei o quê, às vezes não é muito boa para algumas pessoas. Para mim não, para mim faz aquele efeito, quero fazer mais, quero me interessar, quero ler, quero ver o filme que estavas a nomear, depois nunca tenho tempo para fazer nenhuma destas coisas, mas não interessa, e gosto muito de ouvir, até pessoas que têm trabalhos completamente fora, que nada têm a ver com os meus, e é isso que para mim é esta história da energia, até em cenas físicas. Eu vi uma altura em que corria regularmente e era tipo assim uma cena super... Run, Manuel Run. Era um Run, Manuel Run. Mas era uma coisa que era mesmo muito importante no meu dia-a-dia, a cena da corrida, e acho que daí vem um grande fascínio do meu lado pela capacidade do corpo, por causa da Rita e por causa do Teatro Maria Matos. Eu tenho visto cada vez mais para espetáculos de dança e não sei o quê, fascina-me de uma forma tremenda. Parece que cada vez que eu saio, principalmente do trabalho, das últimas coisas que tenho visto do Vítor Hugo Pontes, com quem nós falámos agora, para o Boca a Boca, as 2 vezes que eu vi coisas dele lá no teatro, tu sais de lá com assim, aquela cena de tipo, eu tenho superpoderes e vou ser capaz de fazer aquilo também. E é isso que eu procuro nas pessoas de quem me rodeio. Tipo, e até pode ser só uma coisa de uma noite, de uma conversa de uma noite em que conhece alguém que está a contar qualquer coisa que fez, ou seja lá o que for. Então eu procuro muito isso, e depois às vezes, se calhar, afasto-me de pessoas que eu não me devia afastar porque a energia não me parece tão fixe, e até hoje acho que a coisa tem fluído, no sentido de ter tido energias boas à minha volta. Estavas a falar nessa parte da explicação da energia das pessoas, que ficas com vontade de ver os filmes que as pessoas estavam a falar. Não te perguntei por DVDs que terias em casa ou tipos de filmes que terias visto. Podemos ir por aí, o que é que haveria numa estante de DVDs, se isto fosse uma estante de DVDs, se isto fosse a tua casa e não fosse a casa independente? Olha, DVDs, eu acho que tenho para aí DVDs pouquíssima coisa. Não, mas não precisas ter para ver. Não é ter, claro. Obviamente que, sendo eu uma assídua ouvinte do teu podcast, eu tentei só lembrar-me as últimas coisas que tinha visto. Às vezes preparaste. Não me preparei, fiz uma lista mental, só naquela de, ok, não vou estar, agora não me lembro, porque eu nunca me lembro, tipo, qual é que é a tua música favorita? Nunca me lembro. Qual é que foi a melhor? Nunca me lembro. A última viagem que foste, o que é que viste? Eu nunca me lembro, tenho que apontar as coisas, mesmo. Olha, a última cena que eu vi, que fiquei parva, e regra geral, eu fico muito fascinada por filmes que me tragam isso, foi o Cavalo de Dinheiro do Pedro Costa, por causa da fotografia daquilo, tipo, cada instante, cada segundo era um plano perfeito. Eu acabo por ver muito filmes ligados a bandas e músicas e não sei o quê. Documentários ou épicos? Não. Sim, não, as duas coisas. E leio bem entrevistas, ultimamente ando assim meio agarrada à cena tipo, de ler as entrevistas e ver os vídeos com as entrevistas, e quando eu começo a obcecar por alguém, começo a ver tudo. E isto aconteceu ultimamente com o Rodrigo Amarante e com o Father John Misty. Estragou-me o concerto do Father John, porque eu já sabia tudo o que ia acontecer, por ter visto tanta coisa, por ter ouvido falar tanta vez e não sei o quê. Mas eu peco por isto, eu acabo por, como tenho o tempo tão limitado, acabo por se calhar não me dedicar a este tipo de cenas mais do que eu podia dedicar. Mais específico, quais é que foram os últimos filmes sobre músicos que tu viste? Estás a ver? Para essa cena não me preparei, já não me lembro, sei lá. Não interessa. Então. Não sei, mas tenho amigos, para tu teres noção, tipo, eu tenho um e-mail desde 2002, nos não lidos, de um amigo meu que me preparou uma lista de Vera, tu tens que ver estes filmes, tipo, e assim fica já preparada para tudo. Os básicos norte-americanos, os básicos europeus, os básicos japoneses, pronto. Fui ver o Wicker Man à Cinemateca, agora quando foi reposto na Cinemateca, com um amigo meu que é completamente fascinado pelo filme, é tipo o filme favorito dele, mas sei lá. Isso foi a sessão da meia-noite, não? Foi. Foi tipo de coisa assim.
seria a Manette. Não tenho olhado para Sim, foi. a sessão da Manette Cinemateca porque já adormeci tipo 5 vezes nessa. Ai, era impossível, o meu amigo estava tão excitado, a viagem toda era a contar. Não, eu adormeço sempre a Manette. Eu já falei disto aqui. Eu sei, eu não ia dizer isso, mas tudo bem. Pelo menos 2 episódios já falei de como eu adormeço sempre ao cinema à Manette. E se calhar não devia deixar de ir ao cinema à Manette. Sim, bebes um café, preparas-te de alguma forma. Eu bebo café, durmo antes. Não funciona. É muito raro conseguir ficar acordado a filme de tarde. Sim. Só que Cinemateca, há aqueles filmes que eles só passam à Manette. Pá, este Mas a última vez que deles. consegui ficar acordado foi o Cruising do William Friedkin, que é o Al Pacino, viaja na subcultura gay nova-iorquina dos anos 90, porque é um polícia à paisana, e há um assassino, não sei o quê. Mas pronto, continua, desculpa. Pois, não sei. Estavas a falar do Wicker Man, fala do que é que gostaste. Aquilo foi... Posso ser sincera, o que é que eu gostei mais foi da viagem de carro do Barreiro até à Cinemateca com o entusiasmo do meu amigo, sim, a falar sobre o filme. O filme é super foda. Eu nunca vi. Vi partes do remake manhoso que há. É que é isso, não? E depois aquilo, a versão que nós vimos parece que aquilo teve uma série de edições e de cortes, porque depois a produtora que tinha os direitos do filme achou que aquilo não era suficientemente fixe e cortou muito. Há assim uma série de histórias. Mas sei lá, a história é milagrante, tipo fora. E depois as paisagens, aquilo é filmado, acho que numa ilha qualquer na Escócia, uma cena assim. Depois aquele look 70s das cores e tudo mais, é tudo muito atrativo, não é? E o que eu acabo por reter e por me entusiasmar, daí essa referência à cena do Pedro Costa, do Cavalo de Dinheiro, e o outro filme que ele fez sobre a gaja, era cantora, aquela preto e branco. Exatamente. Esse é o outro, meu, que eu fiquei tipo, uau, caramba, que bonito, é tudo tão bonito. Mas tenho uma cultura próxima de zero no que toca a filmes. Muita vontade de ver, e, inclusive quando eu vou à casa destes meus amigos no Porto, aquele que me mandou a listinha dos filmes, não sei o que, eles tipo, quase que me obrigam a ficar lá a ver filmes, e agora há pouco tempo estive lá e houve 2 que eles queriam muito que eu visse. Então eu vi o Fargo. Que nunca tinha visto. Não. E só ainda mais fora é que durante essa tarde eu fui com a minha amiga aqui comprar umas tralhas para elas fazer cenas de jardinagem. E eu disse assim, bora tirar uma foto com o machado na mão. Eu nunca tinha visto o Fargo. Então tenho uma foto com o machado igual na mão, e quando estávamos a ver o filme à noite eu estava a olhar para ela e ela a rir-se, porque já estava naquela antecipação. Eu acho que ela me encaminhou à zona dos machados de propósito. E agora ficaste com uma ótima cultura visual para quando tirares fotografias na neve. Pá, sério, não, o filme é completamente fora. E depois eles tentaram que eu visse o Tree of Life. Tree of Life é assim que se chama, do Brad Pitt. E eu vi, tipo, do Brad Pitt, é do Terrence Malick. Sim, mas em que aparece o Brad Pitt. Os atores não são atores dos filmes. Pronto. Estou a brincar. Faz isso, puxa-me para o meu lugar. Tem problema nenhum com isso, antes pelo contrário, acho que é... Não, mas não estava a corrigir, eu percebi que eu sei que tu sabias que aquilo não é um filme do Brad Pitt. Sim, sei. Graças a Deus. Mas não consegui ver. Começa naquelas loucuras e não sei o quê, e eu, não dá, virei-me, fui dormir. Chegaste aos dinossauros ou não? Não, acho que aquelas primeiras imagens em que parece aquelas imagens do corpo humano, do género a entrares pela cena adentro, eu fiquei a olhar para aquilo a pensar, acho que não me apetece, é tarde, vou dormir, está-se bem. Mas fico maravilhada quando vou à casa de alguém e tens tipo assim 1000 DVDs para percorrer e 1000 livros para ver o que é que sobre que tipo de coisas é que as pessoas se interessam. Eu sou o caos total, e depois dão-me muita coisa, dão-me muitos discos, ou seja, quando te dão discos, ninguém se pode rever naquilo, não é? É normal que seja assim meio... E depois nunca tive muita pegada a cenas materiais, tipo comprar os filmes. Agora tenho comprado alguns vinis, porque me deram uns discos quando fiz anos e não sei o quê, e é uma coisa que eu, não sei, acho bonito de se ter. Quando tive a minha primeira fotografia na capa de um vinil, foi tipo, uau! Qual foi? Jiboia, aquele dos retratos dele com a sequin por trás. Fiquei toda contente, mas um dia tenho algumas fotografias para pendurar e já fiz trocas, tipo uma amiga minha que é a Ana Mary Bilbao, é artista plástica e faz eu nem sei o que é que tu vais chamar aquilo, mas uns
quadros, umas pinturas, umas coisas muito bonitas com gesso. Então pediu-me retratos, eu fui fazer retratos e depois ela deu-me 2 cenas dela, tenho lá guardadas para pendurar. E pronto, isto faz com que eu não tenha assim uma lista de DVDs para te dizer o que estaria na minha casa. Não tenho. Mas disseste quase que foram mais ou menos os últimos, as coisas que viste. Sim, a última coisa foi o Outro País, o Trafalgar. É assim muito bom. Eu gosto deste tipo de cenas. Gostei mesmo documentáriozinhos, deste entrevistas, eu curto bem. Ver pessoas a fazer coisas. Lembro-me, eu não vejo séries, é uma loucura. Tipo, eu tenho amigos, e tu possivelmente farás parte desse grupo de pessoas. Sim. Que se juntam todas as segundas à noite. Juntam-se para ver Game of Thrones, juntam-se para ver isto, aquilo e o outro. Eu nunca vi nenhum episódio. A única coisa que eu tive próxima. Nunca viste nenhum episódio de uma série na vida? Não, mentira. No caso dos Game of Thrones, que é uma coisa meio geral, toda a gente vê. Mas apanhei uma virose assim marada no início de 2013 e fiquei tipo 3 dias de cama. E então o que eu me pus a ver foi uma série que está alojada num site em que só fazem séries sobre fotografia, que vão desde tipo workshops e não sei o quê. Uma série, vi as 2 temporadas seguidas, são uns fotógrafos a fotografar com filme, pronto. Então eu fico assim sempre mais entusiasmada em ver coisas em que tu encaixas informação e recebes ensinamentos de alguém. Sim. Esta história das TED Talks e de entrevistas online e não sei o quê, do que se calhar necessariamente ir à fonte. Então começo ao contrário, que é as primeiras pessoas a quem estou mais ou menos ligadas a falarem sobre assuntos e depois, a tua referência é este filme, então o nome fica e depois vou apanhar ou ler os livros. Eu acabo sempre muito por ler aquilo que me indicam e fico por aí. Achas que a coisa de não seguires tanto filmes e séries tem a ver com o que estavas a dizer há bocado, de que não tens grande vontade ou capacidade para criar histórias? Não estavas a falar dos filmes? Pelo que dizes, muitas das coisas que tu vês não são assim tão narrativas quanto isso. É verdade que não são. Acho que nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas a justificação que eu encontro para não ver... não há problema nenhum, é tipo... Exatamente, é uma questão de tempo. Okay. É uma questão de tempo. Por não ter tempo mesmo. Porque o tempo que passa em casa, em que normalmente será aquele tempo morto em que o pessoal vai ver um filme, ou quem esteja realmente muito interessado e tira do seu tempo para ver um filme, eu estou quase sempre agarrada ao computador, a editar material, a preparar coisas, a responder a e-mails. É que ter 2 vidas às vezes é meio fora. Então é isso. E depois tenho um problema que é, eu parece que não posso ter tempos mortos, fico assim nervosa quando não tenho coisas para fazer, então invento coisas para fazer. E depois roubo, não é? E cada vez que tenho a oportunidade, se calhar, de estar com amigos e bora ver um filme ao cinema, eu prefiro estar a conversar contigo ou estar a fazer coisas contigo, que é uma coisa que às vezes também é meio ingrata, mas eu acabo por passar mais tempo com amigos com os quais faço coisas, tipo a seguir a estar contigo, vou estar com uma amiga em que já fotografámos umas coisas há uma série de tempo, não sabemos muito bem o que é que vamos fazer com as imagens e vamos hoje pensar, ok, o que é que vamos fazer com isto? Então os meus dates são quase todos virados para esta cena de fazer acontecer projetos novos ou ter ideias. E usaste outra vez aspas com os dedos. Pois, não, eu faço muito isso, que é para não dar demasiada importância às palavras que uso ou às coisas que faço. É sempre tudo meio, é mais ou menos, és fotógrafa, mais ou menos, tira umas fotografias, gostas de música, é por isso. Estavas a falar do teu interesse em ver entrevistas de toda a gente, isso veio com o boca a boca ou não, antes? É antes. Minha curiosidade. Sim. Pelas pessoas, só isso. Eu sou aquele tipo de pessoa que vai no metro olhar para as pessoas. Sempre fui apanhada, tipo, ter amigas, não fiques assim a olhar, uma onda. E fazer histórias na minha cabeça, tipo, quem é que será e quem é que não será e o que é que fará. Afinal faz histórias. Não, ok. É mais curiosidade acerca das pessoas, ou seja lá o que for, sim. Este tipo de histórias. Quem será a pessoa? Não, mas histórias pequeninas. Quem será a pessoa neste momento? Sim, histórias pequeninas. Pronto, já tens o teu próximo vídeo. Estás a trocar e-mails, mensagens no telemóvel, estás a falar com a ver no metro, tu vais olhar para ela e vais pensar qual é a história desta pessoa. Esta pessoa nasceu, foi aqui, foi ali. Faz um throwback outra vez. E há uns não sei quantos anos fez isto. E pensas isto que ela fez? Pronto, está feito, tens o próximo vídeo. Obrigada.
Está feito. Eu vou pensar nisso. Liga ao Fred. Ai não. Demasiada pressão. Os horários agora estão ainda maiores. Mas eles começaram a ensaiar. Sim. É real. Vi já fotos aí do João Gomes, eu vi online. O Chico tinha no Instagram, acho eu, ou no Facebook. Maravilhoso, esta coisa do Instagram. Sabe, eu curtia que minha mãe tivesse Instagram. Sério. Curtia bem que tipo, todos os meus amigos tivessem Instagram. Toda a gente. Só para eu saber o que é que eles estão a fazer, quais é que são as coisas que lhes interessam e tudo mais. Super fascinada com isto. Diz. Nós falámos já do boca a boca, mas não explicaste às pessoas que podem saber o que é. É muito simples. Eu tenho uma amiga muito especial que é a Rita Tomás. E eu e a Rita que também não vê filmes, quase. Pois não. Mas a Rita vai ver teatro e lê imenso e tudo. Então, eu e a Rita conhecemos há muitos anos e estamos sempre a cruzar-nos nas coisas que fazemos. Nem que seja por eu fotografar alguns dos músicos que vão ao teatro dela ou ela dar-se muito bem com algumas das pessoas que eu fotografo, pronto. E nunca tinha acontecido fazermos uma coisa em comum. Ela está em countdown para ir estudar para fora durante uma temporada e então decidimos, olha, bora fazer uma coisa juntas. E aproveitámos o boca a boca do nome de uma coisa que ela já tinha pensado, o domain na internet já estava pago e tudo. E decidimos fazer uma coisa a duas, entrevistarmos as pessoas de que gostamos, que nos inspiram, que nos motivam e não necessariamente pessoas conhecidas, pessoas que fazem parte do nosso círculo e que são influentes para nós, ou que fazem alguma coisa que nós achamos que é realmente muito relevante ou que é importante para nós. E então, ela lidera a cena das entrevistas, até hoje eu acho que não assisti a 2 ou 3, e eu vou fotografar a pessoa. E vais falando de vez em quando, vais comentando. Tipo, sim. E já aconteceu inclusive. Rita. Depois há um bocadinho assim, aquele. Olá, eu também estou aqui, tudo bem? Mas é isso, mas há esta nossa vontade, porque nós celebramos sempre muitas amizades que temos as duas e as pessoas que fazem coisas à nossa volta e ficamos muito contentes de também podermos fazer com que elas se cruzem com a nossa vida, não é? Curiosamente ou não, alguns dos meus melhores amigos são pessoas que eu conheci por causa das fotografias e com quem faço coisas até hoje. E com a Rita acontece o mesmo. Então decidimos começar a fazer estas coisas das entrevistas. Era suposto ser mensal, mas nós andamos tão ocupadas e um bocadinho desencontradas às vezes, porque quando ela está cá eu não estou, quando que seja. E era suposto serem 12. Só se nós agora acelerarmos muito é que conseguimos as 12 até setembro, que é quando, em teoria, fechávamos a cena. Mas tem sido muito bom até agora. O número 0, na verdade, foi o da Susana Pomba, que foi uma entrevista pequenina que saiu na DIF, e a Susana, como é minha amiga e tem alguma confiança comigo, pediu à Rita... E disseste no início disto que era das pessoas mais importantes para ti. Sim, é verdade. Então a Susana foi entrevistada pela Rita para a revista. Sim. E ela teve que fazer assim uma versão muito curtinha da entrevista e era suposto a Susana ser fotografada por um dos fotógrafos da DIF, aquela onda tipo, temos aqui a roupa e tal, não sei o que. Ela disse, nem pensar, não quero entrar nesses esquemas, exatamente. Mas já foste, não é? Não, eu nunca fui, eu só sei que é o tipo de coisa. Eu já tive essa cena a acontecer na minha vida, mas foi divertido até. E então a Susana pediu que fosse eu a fotografá-la e nós depois olhámos para aquilo e pensámos, então e porquê é que não alargamos a cena? Pronto, e foi isso. Até agora fizemos o Sérgio Vidal, a Susana Pomba, o Pedro Lourenço, o Vítor Hugo Pontes, o Nick Suave, ou o Nick Nicotino, o Bruno Ferreira, que é um amigo nosso que trabalha em vídeo, realizador, exatamente, e Inês Menezes, e acho que é isso. Pedro Lourenço já disse. Já disseste Pedro Lourenço. São sete. Eu tinha ouvido de outro convidado que vocês iam fazer e que eu gostaria bem fazer, mas não me responde a e-mails, é muito triste. Não vou dizer quem é, para não... Se calhar pode nunca acontecer para vocês. Claro que vai se nós tivermos tempo, porque ele pergunta, mas Vera, então aquela cena que querias fazer comigo e não sei o quê, como é que é? Quem era? Claro que percebi quem era, acho que eu sou tola. E é muito curioso, é o meu regresso ao hip-hop, é fora. Foi um bocado por aí, e com o General Lee, e agora com o Jimmy P. Como é que isto aconteceu? Estou a falar de fotografias, não? Estou a falar de fotografias, sim. Estou a falar de fotografias, que é um regresso ao hip-hop dessa forma. Depois, quando o General Lee atuou aqui, tu fotografaste... Fui eu que fiz os retratos do General Lee. Antes
durante e etc. Foi. Mas porquê? Porque o Chico Rebelo, Francisco Rebelo, deu-me o toque através do tipo que estava a organizar isto aqui do Lisboa, dos concertos. Mas não lembro o nome do senhor, perdão. Mas pronto, ligaram-me, olha, retrato do General D. E eu, está bem. E depois cheguei a saber que o General D, quando era puto, morava a 5 minutos de bicicleta da minha casa e que era lá do bairro e tal, da Baixa da Banheira. E fotografei o General D e fotografei o concerto depois e a cena toda. E nesse dia eu conheci muita gente que eu fiquei tipo, este pessoal fazia parte do meu imaginário quando eu tinha 14 anos. Choulage, Bossy, Black Company, né? Aquela malta toda. Eu fiquei tipo, uou, que regresso ao passado. E também com os Orelha, quando foi aquele concerto grande no Sudoeste, com os convidados todos, também novamente me dei-me a cruzar com esta gente toda. E foi aí que eu conheci o Valete, e foi aí que eu semi-conheci o Regula, que acho que não o conhecia, e mais uma série de outras pessoas. Então tem sido engraçado, porque acaba sempre por... as coisas acontecem por causa de cruzamentos de pessoas. É como fazer amigos quando sais à noite. E tal, vim aqui este jantar de aniversário, está aqui não sei quem. Eu, tal, vim este concerto, convidaram esta pessoa depois está ligada a não sei quem, que chama não sei quem, e eu era lá, e tem sido muito giro. Estava-me a lembrar que uma vez vim aqui, tu lançaste um dos teus livros daqui, ou lançaste um dos teus livros aqui? Sim. Ou foi entregar horas? Foi. Lá está, novamente eu a fazer as aspas, que é, não, isto não é um lançamento, é só para entregar às pessoas que fizeram a pré-compra e não sei o quê. Sim, foi aqui. Estava-me a lembrar, acho que foi a última vez que eu te vi cá, aqui neste isso foi em 2013. Ou foi uma vez que eu te vi cá, que eu me estava a lembrar agora. Isso foi em 2013. Tens quantos livros? São duas cenas. São duas zines, livros. Há um que é só teu e há outro que é ao mais com o Luís. Exatamente. Há um que é só meu, que são retratos. São 12 retratos, acho eu. Sim, 12. E esse aí, claramente, eu tenho de dar a minha vénia enorme à Silvia Prudêncio, que foi assim, meio obra do acaso, a maneira como aquilo está montado e a concepção do objeto em si, aquela história dos pósteres ou dos encaixas-cabeças e não sei o quê. Foi uma coisa que a Silvia preparou e hands down. A Silvia, para quem não conhece, tem feito muito trabalho para a ZDB, mas o core dela, o trabalho base, são livros de artistas e o trabalho dela é muito bonito. Foi a primeira vez que eu me apercebi da importância de um designer na feitura de um livro, mesmo que tenhas um artista por trás, é uma coisa incrível. E depois o segundo saiu agora em 2014 e foi para a comemoração dos 20 anos da ZDB, que é um sítio onde eu fotografo há muitos anos. A primeira vez que eu lá fui foi em 2004 e fotografei. Foi a primeira vez que eu lá fui, foi em 2004. E fotografei esse concerto. 2003, 2004. Fui ver os Vicious Five e eu tenho fotografias desse concerto de 2004. E então, como eu sei que não sou dona, aliás, muito longe disso. Concerto grátis? Não, foi uma matiné, uma cena à tarde. Aquela cena que ele tinha, que eu acho que era... Kid City, que era uma cena meio organizada pelo Kim, não é? Era mesmo organizada pelo Kim. Kid City. Vim ver isso com 2 amigos meus, ao do Barreiro. E foi engraçado, porque agora em 2014 ainda Martini, Paus e Filho da Mãe fizeram aqueles concertos antes do Natal, lá na ZDB também. Em 2014, não é? 10 anos depois, e o rapaz que me trouxe pela primeira vez à ZDB tinha comprado bilhete para vir e foi tipo, vamos os dois juntos outra vez. E o filho dele nasceu no dia antes do concerto e ele acabou por não vir. Foi uma cena assim meio fora. E então, como eu sabia que não tinha tudo da ZDB e achava que era muito mais divertido fazer isto a 2 mãos, porque foi super positivo ter feito o primeiro livro, foi assim um desbloqueio brutal e surgiram muitas coisas boas a partir daí. Eu pensei, quero partilhar isto com alguém. Então disse ao Luís, olha Luís, tu tens fotografado muito aqui na ZDB também, queres fazer comigo? E ele disse logo que sim. Então aquilo é uma mistura das fotografias dos dois, tudo tirado na ZDB. Eu tenho alguns retratos feitos lá na ZDB que estão no livro também. O Luís não tem retratos, tem só fotografias de concertos e tem uma do ensaio. Tens o do Terço Amor, não? Tenho o do Terço Amor, tenho o do Rodrigo Amarante, que foi tirado lá também. Esse é
estavas a dizer que ele era uma das tuas pancadas recentes de coisa, mas conseguiste fotografá-lo então e conhecê-lo. Mas eu vi-o no mesmo ano 4 vezes e o primeiro concerto que foi na ZDB eu estava na fila da frente completamente bloqueada, super tipo, ai meu Deus, que é ele. E foi só na segunda data na ZDB, que foi no dia a seguir que eu fiz os retratos. E eu acho que lhe consegui fazer os retratos porque o André Tentua, que é We Trust realizador e que trabalha com o Rodrigo, deu aquele achego ao Rodrigo, vai lá Rodrigo, vai, dá aí 5 minutos para a miúda fazer os retratos e não sei o quê, está-se bem. Então assim, eu tenho retratos do Rodrigo Amarante, obrigada André, porque o André deu aquele toquezinho durante o ensaio de som ao gajo. A primeira noite foi muito lixada e eu já disse isto na televisão, inclusive, pediram-me... Onde na televisão? Na RTP2, numa cena qualquer, tipo Agora, ou... uma cena assim, que eles te pediam para falar sobre o livro da tua vida e no meu caso pediram para falar sobre um concerto que tivesse sido importante e eu escolhi esse do Rodrigo. E eu tenho um colega meu do trabalho que viu aquilo casualmente e eu vi que os meus colegas de trabalho não me levam nada a sério no que toca às fotografias e ele só me dizia, estavas tão emocionada, Vera, ele goza comigo. Pá, e é verdade, eu estava muito constrangida com aquela posição de tu estás aí em cima desse palco, eu estou aqui embaixo a fotografar-te e não sei o quê. E depois o bloqueio passou e eu só pensei, ok, só cá estou eu para fotografar, que vergonha, tenho que fazer alguma coisa. Mas é um dos meus favoritos, claramente. Fico assim meio nervosa, meio balançada quando o vejo. Com o Devendra demorei muito tempo a meter o rolo na máquina e não era por querer prolongar a cena, é porque estava mesmo aflita, tipo, oh meu Deus, isto é mesmo como a cena abriu, está tudo bem, não sei o quê. Então na próxima vez será mais fácil. Sim, mas é bom que isto aconteça, porque significa que continua a valer a pena, não é? E que estás a fazer as coisas pelas razões que tu achas certas. Sim, e acabas por te cruzar com pessoas que foram mesmo muito importantes, pá, acho que... Eu pouco lhe disse em modo fangirl, mas disse uma coisa que eu acho que é muito importante, que é incrível como alguém pode fazer tanto parte da tua vida sem vocês nunca se cruzarem. Durante mais de 10 anos, a música que aquele gajo fazia e o imaginário que ele criava e a figura dele e tudo mais, pá, por muito tontinho que seja, não é? E muito adolescente também seja a minha ligação a ele, aquilo fez parte da minha vida, não é? Estás a falar dos irmãos? Estou a falar do Devendra. Eu pensava que estavas a falar Não, estou a falar do Devendra. Pá, e eu acho que isso é importante e acho que é uma coisa que deve deixar o músico, ou no caso de tu teres um tipo que faz filmes incríveis da tua vida toda, que foi tipo um switch qualquer na tua cabeça por teres visto aquele filme ou teres lido aquele livro. Pá, isto é muito fora, pensar que alguém faz parte da tua vida e tu nunca conheceste, e a importância que essa pessoa tem, a importância que o livro, que a fotógrafa que sempre fotografou teve por eu olhar para aquilo e pensar, ei, eu estou a fazer o mesmo que os meus amigos, isto é fixe. A escala é completamente diferente, não é? A grandiosidade, ou pelo menos o reconhecimento universal da música das pessoas com quem eu tenho estado a fazer coisas é um bocadinho menor, mas faz-te pensar que vale a pena continuar. E agora, há pouco tempo, eu estive a fotografar um amigo teu, o Molinex, lá no Lux, não é? A certa altura estava a falar com o Luís, já na ressaca do concerto, e a dizer que era uma coisa que eu aprecio muito no grupo de pessoas que gravita ali à volta dele, que é aquela sensação de família, de pá, nós somos amigos e estamos aqui todos e começámos a fazer isto e as coisas cresceram e hoje em dia aquilo é a vida deles, não é? Tipo, passar música, pôr as pessoas a dançar e a divertirem-se, e há muitas vezes em que eu observo o público e valorizo muito isso na música e não me interessa nada. Isto, a primeira vez que me deu este reality check foi com a Anselmo Ralph, para tu veres, num festival em que eu estava, em que tu olhas e as pessoas estão tão felizes e estão genuinamente a divertirem-se, a aproveitar aquele momento. Não interessa que música é, pode ser o Júlio Iglesias. Falar nisso, há uma senhora no Barreiro que tem uma tatuagem da cara do Júlio Iglesias no braço que eu vi, brutal, 50 anos. Por que ainda não fotografaste? Não sei, eu tentei, mas o teu iPhone não estava. Eu via no barco. Mas a importância que a música tem na vida das pessoas, não é? E os momentos de felicidade e tudo mais podem trazer, faz-me valorizar muito o trabalho que o pessoal anda a fazer e fico bem contente de me ligar a pessoas assim. Sabes que o Júlio Iglesias, supostamente, quando esteve agora no projeto, houve problemas técnicos e não correu muito bem.
metade das pessoas pediu o dinheiro de volta e tal. Sério? Acho que sim. Esta senhora deve ter ficado muito Esta senhora foi brutal. Eu estava a sair do barco e ela tinha um cachecol cor-de-rosa à volta e parecia-me aqueles cascóis do Sporting para as senhoras, estás a ver? Não sei o que é um cascol. Aqueles cascóis tipo de... Para as senhoras, porquê é cor-de-rosa? Não, o cachecol do Sporting há uns cascóis em cor-de-rosa, não sabias? Mas pronto, ela tinha aquilo a embrulhar e depois eu reparei que o top dela, cor-de-rosa, tinha aquela fotografia mítica do Júlio Iglesias com os filhos, todos vestidos com camisas brancas. E eu, li o cachecol. Para mim só existe uma fotografia do Júlio Iglesias que eu te vou mostrar depois, que é ele com os dois cães dele, que se chamam Charlie e Chaplin. E é a fotografia que é usada para promover o Júlio Iglesias. Oh meu Deus. Porque praticamente não há ele não tira fotografias há anos. Isto é aquela foto tipo caras que as famílias que são fotografadas pela caras fazem, todos de camisa branca e não sei o quê. E depois eu vejo o cachecol e o cachecol começa a fazer sentido. Eu leio Júlio Iglesias. Mas o que me tinha chamado a atenção era o facto de ela ter os braços todos tatuados, estamos a falar de uma senhora, uma cinquentona, na boa, e as pernas também. E eu, vai da fora, tantas tatuagens, na boa, deixa eu tentar perceber. As mulheres com 50 anos não podem ter tatuagens? Podem ter tatuagens, mas não é muito comum eu encontrá-las no barco do Barreiro. Pronto, é isso. Eu não estava a falar a sério. Vamos já perceber. Mas então, eu olho para o antebraço dela e começo a olhar, tem tipo aqueles retratos a preto e branco das caras, que tu pensas, é o filho que faleceu, ou o marido, ou o pai. E era o Júlio Iglesias tatuado naquele antebraço. E eu pensei, isto só no Barreiro. Isto é tão bom que só aqui, só assim, coisas super fora. É muito emocionante eu estar a falar sobre o Júlio Iglesias e o Anselmo Ralph no final desta conversa, não? É ótimo. Não, mas é... fotografa. A senhora, sim, mas sem pudor, sem pudor. Acho que é uma ótima maneira de acabar com o Anselmo. O Júlio Iglesias. Vou-te mostrar a fotografia dele, que é incrível. Ralph. Boa, vamos ver isso. De nada, foi um prazer.